Entramos ao vivo na nosso encontro 5 sobre o curso RPG Roleplay Game aqui da IS Editora. E hoje a gente vai falar sobre a construção de mundos e aventuras. E aí, Wellington? E aí, só uma coisinha. Estamos online, né? Porque pra mim não tá aparecendo que estamos online. Mas aí, pessoal, espero que vocês estejam me ouvindo. Pode ser bug visual pra mim. Semana passada a gente teve que faltar concurso por conta da feira literária que a gente estava fazendo parte, mas que a gente está voltando com nossa quinta aventura para dar seguimento nesse estudo, nesse curso, para falar sobre RPG. No curso de hoje a gente vai falar sobre o que, Cris? Hoje sobre criação de mundos e aventuras, ou seja, para você que já é um jogador ou uma jogadora experiente, ou você que está começando a jogar e a mestrar, uma criação de mundo, a gente pode falar que tem elementos essenciais aí. Primeira coisa, definir qual é o gênero. Se é fantasia, se é pós-apocalíptico, se é cyberpunk, etc. Uma construção excelente de uma história de fundo necessária para que você tenha eventos históricos que interessem os jogadores e jogadoras, com mitos e com certeza catástrofes, né? Porque se é uma boa catástrofe, dificilmente uma boa campanha anda. Uma estrutura aí geopolítica é legal, sobre reinos, impérios, cidades-estados e a relação que tem com o mundo que você está mestrando, com a idade ou período histórico que você está jogando. Pensar no clima, na geografia, nos biomas, o ambiente que está moldando a cultura e as histórias. E, é claro, os pilares do mundo. O que é que sustenta, o que dá identidade ao cenário. Diante disso, Ellison, como pensar, por exemplo, a construção de mapas e ambientação de forma imersiva? O que você tem de dicas aí com ferramentas e técnicas para gente? Eu acho que é importante, tanto no RPG quanto acho que vocês podem ver isso em literatura fantástica, é inspiração em algo que já tem no mundo real e talvez em outras obras. Isso é muito claro. A gente pode olhar para D&D, tem claras inspirações na Terra-média, em Senhor dos Anéis e por assim vai, desde o Cyberpunk, Call of Cthulhu e vários outros títulos. Né? É importante você olhar no que está te inspirando em criar esse mundo. Isso também já te ajuda a elaborar a geografia desse mundo. Um reino, um império, um povo desse tipo, ele está nesse tipo de terreno, nesse tipo de região, com esse tipo de costumes, que isso já vai ajudando você a elaborar. Uma outra coisa importante para o cenário como um todo, se você está pensando também em fazer um sistema próprio, é de você pensar quais são as características únicas, quais são os conceitos básicos daquele mundo, o que transforma ele em único, o que faz ele girar, quais são as leis naturais daquele mundo. Ele é um mundo de magia, só que a magia funciona desse jeito. Vocês vão encontrar inúmeras obras baseadas em inúmeros reinos, lendas do mundo real, e que alguma coisa é adaptada de uma forma diferente, para assim dizer, da forma como você imagina que conecta com a sua história, com a sua campanha e com o cenário que você está construindo. Pensar nisso também, pensar é olhar com certeza para quem você tem na mesa enquanto jogadores e jogadores, isso é bem importante. Bom, falar um pouco sobre cultura, política, economia em mundos fictícios é legal para a gente fazer uma coisa detalhada que dê um realismo. Pensar em sistemas de governo, quais são as consequências sociais, monarquia, democracia, teocracias, a estrutura social de classes, nobres, guildas, eu gosto muito de guilda, por sinal, e a estrutura que está à margem também dessa sociedade. Moeda, se é uma moeda, se tem troca, quais são as rotas comerciais, a economia que movimenta esse mundo, as religiões, as crenças, a influência na cultura, quais são os rituais que tem essa cultura, os conflitos que a gente pode ir fazendo, os feriados, como que vai ter amanhã, segunda-feira, isso é bem legal, as artes, o costume que tem, ou seja, Uhum. tornar essa cultura bem humanizada, ela aproxima o jogador, as jogadoras da ambientação desse mundo. O que você estava falando antes, Ellison, por exemplo, pensar nessa construção e ambientação, tem muitas ferramentas digitais hoje que são interessantíssimas, além do papel e caneta mesmo. Uma distribuição de logística nos territórios é legal. O clima, a relevância regional que esse clima tem, como o ambiente afeta e molda a vida cotidiana. A criação também de cidades, de vilarejos. Eu gosto muito de desenhar mapa, tá? Mas eu não vou além disso. A minha criação não vai além disso mesmo, né?
E, Sim. obviamente, técnicas assim de descrição sensorial é importante. Tá chovendo, não tá? Quais são os sons? O som que faz, por exemplo, uma cachoeira caindo. Diante disso, Ellison, para a gente fechar, o que você acha de falar para a gente aí sobre como estruturar uma sessão de RPG envolvente com ritmo e narrativa? Antes de eu falar isso, eu queria só dar um pequeno recomendação para quem está trabalhando em construir um cenário, um mundo. Vocês podem procurar por Asgard, Azgar, eu vou colocar na descrição aqui. Ele é um site que ajuda você a criar, ele é um gerador de mapas fantásticos. Ele tem todo um sistema para você criar com relevo, com clima, com questões geográficas, com várias questões ambientais também dá para você criar, é muito interessante. E ele ajuda a gerar nomes genéricos para lugares também. Eu acho que em ritmo e narrativa da história, pensando agora na questão de cenário que a gente está apontando, é bastante interessante você pensar em que ponto do mundo você está. Se ele está depois de uma catástrofe, se ele está num momento onde está uma decadência da cultura, uma decadência de certas coisas, como que o mundo vai impulsionar os jogadores pelas suas escolhas e como o mundo vai forçar os jogadores a fazer alguma escolha, né? Porque o mundo ele não pode estar parado por si só, ele tem que andar. Isso é algo que você tem que pensar naquilo que você está criando um mundo, criando uma aventura, uma campanha. Você pensar em como que o mundo vai agir, vai andar, para que direção e como cada cultura e povo vai fazer esse mundo andar, mesmo antes mesmo de você pensar nas escolhas dos jogadores, que eles também têm que ter um impacto nesse mundo. Acho que uma das coisas mais importantes é como que vive esse mundo sem os jogadores e como ele vai viver com as ações dele. Acho que é um passo muito importante na construção do cenário. Então, criar ganchos narrativos eficazes desde o início na história entre os jogadores e os jogadores entre si. Alternar, por exemplo, entre uma ação, uma investigação, uma batalha para manter o ritmo. Preparar os encontros, não só combate, só combate é chato, gente, com um propósito que tem a ver com a história. Planejar a consequência e a sequência e evolução das escolhas dos jogadores e jogadoras. E, obviamente, gente, corre atrás de umas técnicas aí para manter as pessoas engajadas naquilo que você quer criar. Dá uma olhada aí no curso RPG aqui da IS Editora, da Impérios Sagrados, no 1, 2, 3, 4 que teve até agora, nesse quinto e nos que virão. Um beijo. Mua!